E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História, e na aula de hoje nós vamos estar falando acerca da centralização do poder, que foi algo que trouxe como, digamos assim, acarretou na crise desse sistema feudalista aqui na Baixa Idade Média, tá? Vamos lá então. A centralização do poder, ela foi possível por causa de duas conjugações de interesses de poder, tá? Entre os reis e entre os burgueses. Qual que eram os interesses desses dois estamentos aqui? Vamos falar assim, né? O rei e os burgueses. Primeiro, o interesse do rei era aumentar a sua autoridade, tá? Porque o rei até então era só uma figura simbólica, ele não tinha muita autoridade. Vocês lembram lá que o rei, ele dava a terra ao sucerano, e o sucerano dividia a terra com o vassalo e assim por diante. Então, o poder era fragmentado. Então, agora, nesse período aqui do feudalismo, aqui, nesse período aqui, está acontecendo uma centralização do poder entre a figura do rei e os burgueses. Então, nós vamos começar a entender um pouquinho dessa relação aqui, tá? Então, o interesse do rei era aumentar a sua autoridade. O interesse da burguesia era que o rei facilitasse normas e padrões para poder favorecer o comércio. Então, nós temos aqui essas duas relações aqui, entre o rei e os burgueses, tá? A burguesia, ela tinha um grande interesse, né, nesse estabelecimento de um poder forte e centralizado, né, que superasse o particularismo feudal. O que é esse particularismo feudal aqui? Lembra que eu falei para vocês que o senhor feudal, ele exercia autonomia, tanto legislativa e comercial, dentro do seu feudo? Então era ele que estipulava. Se alguém quisesse vender alguma coisa dentro das suas terras, tinha que pagar um tributo para ele lá. Então era ele que estipulava esse tributo e assim por diante. Os burgueses, fortalecendo a figura do rei, eles queriam que o rei ele estabelecesse normas de um padrão monetário e que unificasse as leis e os impostos daquela região ali. Porque o rei, ele era o quê? Ele era o vassalo dos vassalos, né? Traduzindo isso, o rei, ele era o senhor feudal dos senhores feudais. Então, se viesse algo promovido da figura do rei, todos os senhores feudais, eles tinham que se prostrar diante daquilo que o rei estava falando, tá? O rei também, ele buscava se fortalecer. Então, ele queria se fortalecer politicamente para poder submeter a nobreza, né? Que a nobreza ali fazia, todo esse pessoal que fazia parte ali da nobreza, né? E limitando a ação da igreja, porque a ação da igreja, ela intervia em assuntos internos de cada reino. Né? Então a igreja, ela botava o dedo em qualquer assunto que era discutido dentro do reino ali. Então, ele queria submeter o poder da nobreza. Quem que eram esses nobreses aqui? Quem que eram esses nobres? Eram os suceranos, tá? Os suceranos que recebiam a terra do rei. Eles faziam parte ali da nobreza. Então, é interessante aqui também que aconteceu, né, revoltas, a mais importante das revoltas que aconteceu aqui foi no ano de 1358. Houve uma revolta muito importante aqui nessa região, que os camponeses, olha aqui, eles invadiram os castelos e mataram os nobres, enfraqueceu ainda mais a nobreza, enfraqueceu ainda mais os suceranos. E esse movimento, apesar dele ter sido violentamente reprimido, que resultou na morte de mais de 20 mil pessoas, isso não parou, isso continuou, né? Essas revoltas começaram a criar força. Então, sem condições para poder controlar as rebeliões, a nobreza ela foi procurar auxílio no rei. Ela teve que buscar a ajuda
do rei, porque era mais fácil para os camponeses obedecerem o rei do que obedecer os nobres. Por quê? Porque o rei também ele era uma espécie de uma figura religiosa para os camponeses, porque o rei, para ser rei, quem que ordenava o rei? Era a igreja, né? E ele era rei pela graça de Deus. Então, os camponeses, eles observavam isso, eles davam atenção para aquilo que o rei falava, uma vez que aquele sentimento de patriotismo havia sido aflorado dentro deles por causa da Guerra dos 100 Anos, tá? Então, esse fato contribuiu para que o poder agora estivesse centralizado na figura do rei. O rei agora não servia mais de ponte entre os burgueses e os nobres. Agora o rei ele estava tomando seu lugar de fato dentro dessa estrutura, né, e recebendo, né, toda essa centralização do poder. No entanto, houve algumas mudanças naquela época, com esse fortalecimento do rei. Então, sim, um grupo de funcionários e legistas daquela época, eles buscaram legitimar o poder real com base no direito romano, porque no direito romano, o imperador ou o rei da época, ele tinha muito poder, ele falava e as coisas aconteciam. E dentro desse direito romano, nós encontramos o quê? Características do desenvolvimento do individualismo. Então isso é caracterizado por um tipo de renascimento ou um movimento renascentista, tá? Que ele cria agora a imagem de um rei representante e protetor de toda a nação, né? Encarnando nele, no rei, o ideal nacional, que era aquilo que os camponeses eles estavam almejando, querendo enxergar, só que estava sem representatividade. Então isso ficou tudo sobre as costas do rei, tá? O controle do aparelho do Estado. Isso aqui foi interessante, porque se o rei ele quisesse alcançar esse poder, ele precisava controlar 3 elementos fundamentais da sociedade feudal. Ele precisava controlar a força bélica, né? A força militar, ele precisava controlar a tributação, que eram os impostos, e ele precisava controlar a justiça, que eram as leis, certo? Então a burguesia, ela começa a financiar a formação de um exército real, porque a burguesia tinha muito interesse que o rei ficasse, né, no topo desse poder aí, que ele conseguisse controlar esses 3 elementos fundamentais aqui. Então a burguesia, ela financia a formação de um rei. O rei, por sua vez, ele garantiu à burguesia a ordem, a segurança e uma série de medidas que favoreceram o comércio. Então, quais foram essas medidas? Foram uma série única, né? Foi a adoção, né? Eles oficializaram uma única moeda, né? Cunhada pelo próprio rei. O estabelecimento de uma justiça real. O que é essa justiça real ou a lei real? É que aquilo que estava sendo criado por ordenações reais era válido para todo o reino, para todos os feudos que estavam debaixo do poder do rei. Então o rei agora ele começa a elaborar leis e todo mundo tem que obedecer essas leis. O feudo agora, ele não pode criar uma lei que seja contrária àquela lei que o rei criou, tá? Dentro desse sistema aqui. Nós encontramos também associações de comerciantes. Essas associações de comerciantes aqui, eles receberam do rei um monopólio legal, né, em determinado ramo do comércio. Então, ou seja, se havia ali, essa associação, ela recebeu um monopólio comercial na produção de pele. Então não podia ter no reino nenhum outro concorrente para essa associação comercial, porque foi uma lei, foi um monopólio dado pelo próprio rei, tá? E com a formação do exército, o rei ele pôde ampliar os seus domínios, ele ampliou a cobrança em cima dos servos também, né? Ele começou a cobrar dos seus liderados, ele começou a cobrar mais impostos, tá? Ele organizou a administração estabelecendo justiça real nos territórios conquistados.
Então todo aquele território que era conquistado pelo rei, ele já não era mais autônomo na sua justiça, na sua lei. Ele estava debaixo da autoridade da justiça do rei. Beleza? Então, assim, a cobrança do rei aqui não era diretamente aos servos, mas o rei, ele cobrava imposto do sucerano. Aí o sucerano, obviamente, ia lá e cobrava imposto dos camponeses e dos servos, e assim por diante. Então, com isso, nós finalizamos aqui essa parte acerca dessa centralidade, né, do poder nessa época aqui. E nós finalizamos essa aula. Um forte abraço para você e até a próxima.